Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa cobertura de provas de 2025 aqui da Medway. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Sestari, pode me chamar de Sestari, sou médico de família e comunidade, com formação em residência pela gloriosa USP de Ribeirão Preto e hoje nós vamos falar da Santa Casa da Minha Casa, Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto 2025, dicas e apostas para essa prova. E vamos começar falando como é a prova da preventiva na Santa Casa, pessoal. Ela é uma prova de 20 questões alternativas de A até E e os enunciados são muito diretos. Normalmente eles são bem curtos, pessoal, pouca informação e com isso questões muito mais conceituais. Elas são pouco complexas, então elas não vão aprofundar muito nos assuntos e exigem um pouco mais de memorização porque são muito diretas. A Santa Casa normalmente não cobra imagens e normalmente não cobra polêmicas. Ela pega conceitos e protocolos já bem estabelecidos. Gostam muito de epidemias, prevenções e de SUS. Dentro desses temas, quais nós vamos abordar aqui hoje para vocês? Epidemias, endemias e pandemias, vamos falar de algumas doenças de interesse epidemiológico que a prova da Santa Casa gosta. Nível de prevenção, principalmente modelos dos níveis de prevenção e alguns rastreamentos também muito comuns da atenção primária. E por fim, dentro de evolução do SUS, a Política Nacional de Imunização, que é um tema favorito aí dentro da prova da Santa Casa de Ribeirão Preto. Legal? Vamos começar então, dentro de epidemias, endemias e pandemias, com aquelas doenças de interesse epidemiológico, começando pela tuberculose, que não poderia faltar. Aqui no Brasil é uma doença que sempre está em voga e a gente não consegue combater ela eficazmente, então ela está sempre aí aparecendo, tá? O que a gente tem que saber da tuberculose? Olha aqui a ficha técnica dela. Qual é o agente causador? É o Mycobacterium tuberculosis. Qual é o reservatório dessa doença? É o ser humano. Como que ela sai do nosso corpo? Qual que é a porta de saída? É através de aerosóis, tá? Da via aérea em tuberculose pulmonar ou laríngea. Existem outros tipos de tuberculose em outras partes do corpo que a saída não é assim, mas a forma da tuberculose pulmonar, que é a mais comum, porta de saída aerosóis, que são partículas com menos de 5 micrômetros, tá? A transmissão se dá pela via aérea por causa desses aerosóis e a porta de entrada é também pela via aérea, então ela sai do corpo e entra no corpo pela mesma via, legal? O hospedeiro suscetível, somos todos suscetíveis, então é uma susceptibilidade universal da tuberculose, ninguém está imune, ok? E aqui um bônus dessas doenças, pessoal. Normalmente a Santa Casa mistura o tema de notificação, então é legal saber quando a gente notifica. A tuberculose ela é de notificação semanal. Quando eu faço? Quando eu tenho casos confirmados. Então é só após a confirmação da doença que eu vou fazer a minha notificação e ela é feita por semana epidemiológica. Legal? Pô, como que eu confirmo os casos então? Isso é importante de saber para a tuberculose. Então vamos lá. Qual é o diagnóstico laboratorial que a gente faz aqui? Nós temos a baciloscopia, sempre com cultura, e o teste rápido molecular para a tuberculose. São os testes que nós temos disponíveis, mais acessíveis para diagnóstico laboratorial aqui. Beleza? A baciloscopia é uma pesquisa do bacilo álcool ácido resistente, BAR, em 2 amostras de escarro que eu tenho que fazer. O teste rápido ele é complementar com cultura, pacientes de populações vulneráveis, indígenas, pessoas que vivem com HIV, pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de rua, profissionais de saúde, contato com tuberculose resistente, ou para o caso do teste positivo aqui, pessoal. Então, essas populações aqui a gente tem que sempre procurar, sempre ficar mais alerta. A gente vai dar esse detalhezinho daqui a pouquinho, tá? A baciloscopia ela é menos sensível que o teste rápido. Ela é menos sensível aqui. Por quê? 80% vai dar positivo na TB pulmonar. Ou seja, 20% eu vou perder. Então uma baciloscopia com cultura negativa afasta, não afasta, tá? Então é legal eu fazer o teste rápido molecular também. Ele é mais sensível e mais específico que a baciloscopia e hoje ele está bem acessível na atenção primária também, em todo lugar, para a gente conseguir fazer e ter o resultado, às vezes, no mesmo dia, para a gente já resolver com aquele paciente, tá? Mais detalhes aqui. Baciloscopia, ela não é específica, tá? Então, o bacilo álcool ácido resistente não necessariamente é tuberculose, então é inespecífico, tá? Por isso precisa de cultura com teste de sensibilidade. Então, por isso que é sempre com cultura, tá? Para confirmação diagnóstica e avaliação de resistência também, tá? Porque tem muitos aí que são resistentes já ao esquema de tratamento, tá? O teste rápido, ele é um teste de triagem de resistência. Tem que fazer um teste de triagem de resistência à rifampicina
Os falsos positivos precisam de confirmação, tá? Repetição para confirmar. Ele não é válido para sangue e urina. Tem o teste rápido de secreção oral e tem o teste rápido de sangue. Hoje em dia, o teste rápido de sangue está muito mais disseminado, muito mais disponível, que é o que a gente normalmente faz na atenção primária, primeiro pensando aqui em preventiva, tá? O baciloscopia é útil para diagnóstico e segmento clínico. O teste rápido não é útil para segmento. Ele é um teste de rastreio, ele é um primeiro teste que eu faço, mas para segmento depois ele não me ajuda, tá? Pensando aqui nos testes, quem normalmente a gente vai ter que investigar? Todo sintomático respiratório merece um teste rápido de tuberculose. O que é um sintomático respiratório? Qualquer pessoa que tenha tosse há mais de 3 semanas. Com um detalhe, tá? Em populações vulneráveis, tosse com qualquer duração eu considero já como sintomático respiratório. A gente falou, pessoas que vivem com HIV, pessoas imunossuprimidas, profissionais de saúde, pessoas em situação de presídio, todo mundo aí é considerado vulnerável e qualquer duração de tosse eu vou fazer o teste, eu vou considerar como um sintomático respiratório. Legal, tuberculose? Vamos para a segunda doença de interesse epidemiológico, o HIV. Mesmo pensamento, qual que é a ficha técnica da doença? O agente etiológico é o retrovírus do HIV tipo 1 e 2, tá? Qual o reservatório? O ser humano. A porta de saída pode ser transmitida por sangue, esperma, secreção vaginal, leite materno. As mães com HIV positivo não podem amamentar. Líquidos cavitários, líquor, líquido amniótico e líquido articular. Sim, no líquido articular também tem o vírus presente lá e ele sai por esse líquido, tá? A transmissão pode ser horizontal ou vertical. A horizontal é por via sexual ou via parenteral. Receber sangue contaminado, fluidos contaminados, também transmite. E a vertical é da gestação, da mãe para o feto, podendo ser também na hora do parto, tá? Por contato de sangue materno e sangue fetal, e também por amamentação, porque o leite materno contém o vírus, tá? Então esses são os modos de transmissão do HIV. Qual que é a porta de entrada? Pode ser por mucosas, pode ser percutânea e cutânea com pele não íntegra. Então se eu tenho solução de continuidade na pele, pode ser uma porta de entrada? Sim, pode ser uma porta de entrada também. Diga-se aí as agulhas que furam a gente, às vezes, os acidentes, né? Hospedeiro suscetível. A susceptibilidade aqui é universal. Tem o caso de Nairobi, das pessoas que são imunes, mas não, pessoal. Todo mundo aqui é suscetível ao HIV, tá bom? Como eu falei, notificações estão sempre juntos ali nessa parte de epidemias. Então, qual que é a notificação de HIV? A notificação é semanal também com os casos confirmados, ok? Igual da tuberculose, tá bom? Um bônus aqui do HIV que é legal saber é a mandala aqui da prevenção combinada. O que é isso? Quando a gente está pensando em HIV, são várias medidas que eu preciso tomar para prevenção, tratamento e controle dessa doença, tá? Os marcos legais e outros aspectos estruturais estão sempre circundando aqui. A gente tem a prevenção combinada em populações-chave e prioritárias. E o que nós temos que fazer? Tudo ao mesmo tempo, porque só uma delas isoladamente não resolve, tá? A gente tem que fazer, testar regularmente para o HIV e outras ISTs, tá? Testando, a gente precisa da profilaxia pós-exposição e profilaxia pré-exposição, ou seja, casos de acidentes ou exposições, eu tenho uma profilaxia pós, e pessoas de risco, pessoas vulneráveis que vão se expor com mais frequência, uma profilaxia pré-exposição. Também, prevenir a transmissão vertical, no caso de gestantes HIV positivo, imunizar para hepatite B e HPV, também doenças que andam juntas, doenças oportunistas. Redução de danos, pensando em pessoas, por exemplo, que usam drogas injetáveis. Eu fornecer as agulhas para evitar compartilhamento de agulhas, isso é redução de danos. Também, diagnosticar e tratar pessoas com IST e outras doenças como o HIV. A gente tem que tratar tudo isso junto com o HIV, acaba entrando no pacote, tá? Usar preservativo, masculino e feminino, e também gel lubrificante. Pô, para que o gel lubrificante? Isso não é muito? Não, pessoal. O atrito pode gerar mais fricção da pele, pode gerar solução de continuidade, isso aumenta o risco de transmissão. Então, sim, o gel lubrificante é uma maneira de prevenir também, tá? E tratar todas as pessoas vivendo com HIV. Então, a gente tem essa meta de diagnosticar, acompanhar e tratar todas essas pessoas. Legal, lembrando que a pessoa que está com carga viral indetectável não transmite, então o controle também é muito importante, ok? Também é importante pensar no diagnóstico laboratorial, que a Santa Casa gosta, é importante saber. Antes de falar dos testes, a gente tem que falar aqui de como funciona a questão dos que é detectável para esses testes. Os testes vão procurar alguma coisa específica e eles vão aparecendo em épocas diferentes da infecção.
Olha aqui, a gente tem as semanas e a concentração. Na primeira semana, assim que eu entrei em contato, está indetectável, eu não tenho nada para procurar. O RNA vai aparecer a partir da primeira semana. A proteína P24, o antígeno P24, vai aparecer a partir da segunda semana. O IgM só vai aparecer lá na metade da terceira semana e vai cair lá na metade da quarta para a quinta semana, então ele dura pouco tempo. O IgG só vai aumentar lá para o primeiro mês, 4 semanas depois. Então isso vai definir qual que é o tempo, quando que eu tenho uma oportunidade de pedir esses testes. Então é por oportunidade, tá? Então vamos lá ele. Quais são os tipos de testes? E a janela imunológica, por quê? Pode ser um falso negativo. Cuidado com isso na prática de vocês também, tá bom? Vamos lá. PCR, a partir de 10 dias que eu vou conseguir colher. Lembra, o RNA demora um pouco para aparecer. ELISA de quarta geração, 15 dias. ELISA de terceira geração, 20 dias. O de quarta geração procura o antígeno P24. O de terceira geração procura o IgM, é aquela janelinha fechada que eu falei. O Western blot só depois de 70 dias e o teste rápido com fluido oral até 90 dias ele fica positivo. Então tem um limite para a positividade, depois disso ele fica falso negativo, tá bom? Tem testes rápidos hoje de sangue também que eu posso fazer para tentar detectar, mas eu vou ter que repetir caso tenha suspeita aqui. Legal, pessoal? Isso aqui da parte de HIV. Vamos agora para a próxima doença, sífilis, também, outra IST também de interesse epidemiológico. Qual que é o agente? É o treponema pallidum. O ser humano também é um reservatório. Quais as portas de saída? O cancro na sífilis primária, então aquele cancro sai treponema por lá. Condiloma plano também. Placas mucosas e lesões úmidas também na sífilis secundária. Então todas essas lesões da sífilis primária, o condiloma, também transmitem, é uma porta de saída. Como é a transmissão? Horizontal, sexual e transfusional. Então, por sangue também pode acontecer, mas o contato sexual com essas lesões também. Vertical, intraútero é a principal, mas durante o parto também pode acontecer se tiver uma lesão ativa lá, que a gente não viu, aquela lesão em contato com a criança pode transmitir sim, ok? Qual que é a porta de entrada? Mucosas ou abrasões na pele. Já vi casos de transmissão de sífilis com o cancro da primária no mamilo do paciente. Sim, aconteceu, por causa de contato da boca com o mamilo, teve a transmissão do sífilis. Olha só, então pode acontecer assim, mucosas e abrasões na pele, tá? Hospedeiro suscetível é universal, somos todos, e não tem imunidade permanente. Então eu posso pegar sífilis várias vezes, mesmo tratando adequadamente, ok? Lembrando aqui das notificações, que a prova gosta de colocar junto aqui nos conceitos. A notificação é semanal, também com casos confirmados. Então tuberculose, HIV e sífilis, notificação semanal com casos confirmados. Legal? Vamos falar do diagnóstico laboratorial da sífilis também? Vamos lá. Mesma coisa, quando os testes funcionam. E no sífilis, no caso, a gente tem os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos, tá? O FT-ABS, outros testes treponêmicos, lá na sífilis primária, ele já detecta com uma sensibilidade muito alta, tá? Os não treponêmicos é que complica, porque ele vai detectar de maneira indireta, né, os anticorpos que estão reagindo a isso. Então, ok, ele sobe rápido, a sensibilidade não é tão boa quanto um teste treponêmico, tá? Mas qual que é o problema? A titularidade cai com o passar do tempo, tá? Então eu posso ter lá na fase latente, lá na fase terciária, cai os valores aqui. Então, atenção com isso, tá bom? Normalmente a gente tem que pedir o treponêmico pensando em rastreios, tá? Os não treponêmicos são legais para segmento depois. E os treponêmicos têm o problema que eles vão ficar positivos sempre, tá? Eles podem ficar positivos por muito tempo depois que a pessoa teve infecção. Legal? Vamos ver aqui um fluxograma para a gente pensar nessa questão do diagnóstico, tá? A partir da amostra a gente faz um teste treponêmico. Se o resultado veio positivo, eu faço também um não treponêmico. Se também veio positivo, a amostra é reagente. Agora, se o teste treponêmico já veio negativo, já é não reagente, tá? Eu já fico tranquilo. Agora, se eu tenho um treponêmico falando que sim e um não treponêmico falando que não, aí eu tenho que fazer um outro teste treponêmico, mas tem que ser diferente do primeiro que eu fiz. Eu faço uma coleta com outro tipo de exame, tá? Aí sim, mesmo com o não treponêmico dizendo não, eu tenho 2 testes treponêmicos dizendo que sim, eu considero como reagente. Se este segundo teste treponêmico vier não, aí eu tenho 2 testes falando não e aquele primeiro foi um falso positivo. Então cuidado com isso, tá bom? Sigam aqui o fluxograma, vejam aqui com calma depois para não se confundir. Legal? Tranquilo com sífilis?
Vamos para a próxima, que não poderia faltar, ainda mais falando de Ribeirão e ainda mais falando desse ano, que é a dengue, tá? Qual é a ficha técnica da dengue? O agente etiológico é um flavivírus, é o dengue, que tem sorotipos de 1 até 4, tem 4 sorotipos diferentes. O reservatório é o ser humano, a porta de saída tem um mosquito vetor, o Aedes aegypti, tá? Em período de viremia, quando tem vírus circulante, que até o 5º dia de doença ele pode sair. Passou do 5º dia de doença, não tem mais viremia, não tem como o mosquito adquirir aquele vírus daquela pessoa infectada. A transmissão é vetorial, tá? A principal, mas existe transmissão vertical, sim, e existe transmissão transfusional, sim. Apesar de raras, elas podem acontecer. Você passar transfusão de sangue de uma pessoa infectada para outra com viremia, você vai transmitir a doença, ok? Qual que é a porta de entrada? A picada do mosquito vetor infectado. Legal? Hospedeiro suscetível universal, somos todos e tem uma imunidade permanente, só que é por sorotipo. Por isso que uma pessoa pode pegar dengue mais de uma vez, porque num ano a epidemia foi com o tipo 2, no outro ano a epidemia é com o tipo 4, ok? Notificação de dengue, aqui tem um detalhe importante. Ela é uma notificação semanal, mas diferente do que a gente falou até agora, são nos casos suspeitos. Então eu não preciso de confirmação diagnóstica para notificar dengue. Mas isso são dos casos suspeitos de dengue. Caso eu tenha um óbito e esse óbito é suspeito também por dengue, eu não preciso confirmar, eu notifico imediatamente, ok? Então fiquem atentos a essa peguinha, porque eles podem colocar na prova junto, porque eles gostam de colocar o conceito de notificação junto com as doenças, tá? E não poderia faltar, vamos falar de diagnóstico laboratorial. Dengue também tem esse comportamento do que eu consigo detectar em cada período da infecção aqui. A febre é bem inicial, tá? Então, normalmente, nos 3 primeiros dias que eu vou ter febre, vai tender a melhorar 3º, 4º, 5º dia. Eu tenho desidratação nesse período, aqui é um período de risco de choque e sangramento, e aqui é um período de reabsorção da sobrecarga do volume a partir do 6º, 7º dia que eu já estou em remissão, estou melhorando, tá? Quais são as mudanças laboratoriais? O hematócrito vai subir justamente depois que a febre melhorar e as plaquetas vão cair também junto. Então nessa fase aqui, por isso que essa é a fase de sangramento, ó, do 3º ao 6º dia, as plaquetas começam a cair muito e eu tenho uma hemoconcentração subindo aqui o nível de hematócrito, tá? E aqui interessante, por que os testes têm dias diferentes para serem colhidos? Olha só, a viremia no 1º, 2º e 3º dia. E o IgM e IgG só vão subir mais tarde, ó, vai demorar para aparecer. Então, se eu faço muito no começo da infecção, um ELISA IgM, eu perco isso, é um falso negativo, tá? Por isso que aqui é importante, vamos ver isso. Baseado nisso, o NS1 hoje é até o 5º dia a recomendação. Era até o 3º, hoje já falam que posso colher até o 5º dia o NS1. Partiu do 5º dia, se o NS1 vir negativo, ele pode ser um falso negativo, porque já caiu e aqui ele está muito ligado à viremia, a pesquisar a proteína de superfície do NS1, tá? O ELISA IgM, ele está procurando a imunoglobulina. A imunoglobulina demora para aparecer, então é a partir do 6º dia até o 6º dia, uma ELISA IgM negativo pode ser um falso negativo porque não deu tempo, ainda não consegue detectar no exame isso. Legal? Vamos para uma questãozinha então para falar dessa parte de epidemias? Vamos lá. 2024, olha só, Santa Casa sendo muito direta sobre a sífilis. Assinale a alternativa correta. Não te dá informação nenhuma e vamos ver nas alternativas. Vamos lá. A ferida da sífilis primária acontece após 90 dias do contágio e frequentemente causa sintomas intensos? Não, normalmente ela é assintomática. O teste rápido para a sífilis está disponível apenas nos serviços especializados do SUS e são de difícil leitura, gente. Teste rápido, para quem não viu, é um palitinho para você ver. 2 palitinhos, está positivo. 100 palitinho, é negativo. É simples a leitura, qualquer um pode fazer. E está disponível em qualquer unidade básica de saúde. Então, não. A sífilis é sempre sintomática. A sífilis no começo tem o cancro que não está sintoma, isso vamos considerar um sinal, mas ela tem um período de latência. Entre o secundarismo e sífilis terciária, ela pode ter um período de latência grande, então ela fica assintomática, então não, tá? AD, os sinais e sintomas da sífilis secundária aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial? Exatamente, pessoal, é aquela questão do período de latência, tá? Que é o que acontece. A sífilis é sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pallidum, ok até aqui, e ocorre por contato interhumano, embora seja frequente em animais domésticos? Não, o reservatório é o ser humano. Então não, pessoal, também está errada.
aqui, alternativa D de dado, sem dó e tranquilo, para a gente passar para o nosso próximo tema aqui. Beleza? Próximo tema aqui também da Santa Casa, a questão de níveis de prevenção. E aqui, já que estávamos falando de dengue agora há pouquinho, fica uma aposta legal, porque dentro dos níveis de prevenção, dentro da prevenção, nós temos vacinações, imunizações, certo? E agora a gente tem vacina para dengue. Quais são os tipos e qual é a indicação? Vamos lá. Nós temos o Qdenga e o Dengvaxia. Qual que é a diferença? O Qdenga eu posso fazer tanto para quem não teve, quanto para quem teve dengue. Então é a rodo, para todo mundo eu posso fazer Qdenga sem dó. O Dengvaxia não, só para quem não teve dengue. Então, esse aqui é mais limitado, tá bom? Por isso que o Qdenga está mais disseminado. Como eu faço o Qdenga? 2 doses com intervalo de 3 meses. E o Dengvaxia são 3 doses com intervalos de 6 meses. Legal? E aqui, importante, eles não protegem contra outras arboviroses. É só para dengue, então fiquem atentos. Zika e chikungunya não estão cobertos aqui, tá bom? E caso a pessoa tenha dengue, quanto tempo eu tenho que esperar para vacinar essa pessoa? O tempo ideal entre o episódio e o início da vacinação é de 6 meses, tá? E lembrando que tem que ser a Qdenga, porque o Dengvaxia é só para quem não teve dengue. Legal, fica essa aposta aqui, vale a pena saber um pouquinho mais de vacinação de dengue, de lembrar isso aqui para a prova da Santa Casa, principalmente se não é uma prova conceitual e tão direta assim. Vamos agora para os modelos dos níveis de prevenção, que a Santa Casa de Ribeirão gosta também. Primeiro modelo de Livell e Clark. Esse é um modelo que ele vai, a partir dessa ideia do que é um período pré-patogênico e do período patogênico, do antes de ter a doença e depois de ter a doença. Então esse aqui é o paradigma que a gente tem, história natural da doença, tá? E eles dividiram em primária, secundária e terciária baseado nisso. No período pré-patogênico nós temos a prevenção primária, que seria promoção de saúde. Olha, se exercite para ter mais saúde, isso é uma promoção de saúde, para que as pessoas sejam mais saudáveis. E a proteção específica na prevenção primária. Vacinação é uma proteção específica, a gente falou agora da vacinação da dengue, é uma proteção específica para a dengue, é uma prevenção primária. Qual que é a ideia? Evitar que a pessoa desenvolva aquela doença, manter a pessoa saudável, tá? Então, pré-patogênico. Dentro também da prevenção primária existe a prevenção primordial. O que é isso? Medidas que evitam um estilo de vida que propicia o surgimento de doenças crônicas e degenerativas. Como assim? Eu vou agir sobre determinantes globais, como controle de agrotóxicos, por exemplo. Então é uma coisa mais ampla e não vai tanto focando só em saúde, aqui eu estou indo para a questão ambiental, para a questão de determinantes globais também, tá bom? Quando eu passo do período pré-patogênico para o período patogênico, ou seja, a pessoa tem a doença, aqui tem 2 momentos. Eu ter a doença sem sintomas e muito precoce, e eu já ter a doença com morbimortalidade, com sintomas, tá? Prevenção secundária é neste momento assintomático, que eu vou fazer diagnóstico e tratamento precoces. O que é isso? Rastreamento, traduzindo diagnóstico precoce e tratamento quando a pessoa está assintomática. Ela tem a doença, ela não sabe que ela tem a doença, ela não se sente doente, tá? E eu quero limitar invalidez, porque se eu faço isso cedo, se eu detecto um diabetes cedo, já trato, eu evito uma neuropatia periférica, eu evito um problema do nervo óptico, um problema de retina, eu evito um problema renal do diabetes. Então eu quero limitar essa invalidez sendo precoce. Mas, se a pessoa já teve o problema, a pessoa já desenvolveu e teve, por exemplo, um AVC, eu preciso reabilitar. Aí a gente caiu na terciária, a pessoa já tem a doença, a pessoa já tem sintomas, já tem morbimortalidade. A palavra-chave aqui da prevenção terciária é reabilitação. Legal, mas existe um nível quaternário que foi proposto por outra pessoa, que é Mark Chamulli, que ele propôs um outro paradigma. Aqui eu não estou pensando no período patogênico e pré-patogênico. É o que eu estou pensando na visão do médico de doença e na visão do paciente de sentir-se doente. Esse é o paradigma, então muda aqui o jeito de eu enxergar, tá bom? Prevenção primária ainda é aquela ideia de evitar que a pessoa torne-se doente, evitar que a pessoa pegue aquela doença ou desenvolva aquilo, e a pessoa não tem a doença e ela não se sente doente. Então eu vacino uma pessoa que não tem a doença, não se sente doente e eu não quero que ela tenha, certo? Isso é a prevenção primária, então manteve a ideia. Secundária, existe uma doença, só que a pessoa não se sente doente, ou seja, eu estou no período patogênico, tá? De Livell e Clark, só que aqui pensando em visão de doença e sentir-se doente. Então a pessoa tem, não sabe que tem. É o diabético que eu vou rastrear, é o hipertenso que eu vou rastrear, é o câncer de mama que eu vou rastrear. Então a ideia aqui é procurar a doença em quem não sabe que tem. Prevenção terciária, a pessoa tem a doença e já se sente doente,
Por isso cabe aqui a questão da reabilitação, tá bom? Ela já tem morbimortalidade, ela já tem sintomas. Mas, e se a pessoa sente-se doente e não tem a doença? Que daí veio a ideia do Mark Jamuli da prevenção quaternária. Por quê? As pessoas com mais acesso acham que tem uma doença, acham que precisam tratar para alguma coisa, colher exames, e na verdade elas não têm a doença. E é nosso papel evitar o sobrediagnóstico, a supermedicação de pessoas que não necessitam, evitar essas medidas desnecessárias. Então essa é a ideia da prevenção quaternária, na pessoa que sente que está doente, mas ela realmente não está, ela não tem nada orgânico de doença, ok? Isso é a quaternária. Existe um quinto aqui, que é a quinquenária, tá? Que é além desses 4, tem mais esse que é aí pensando no profissional de saúde, tá? Que é a prevenção de danos pro paciente, sim, o benefício do paciente, mas na prevenção de burnout entre os profissionais de saúde. Quem elaborou isso aqui foi José Agostinho Santos. Preciso decorar o nome das pessoas? Não, mas o conceito sim, tá? E ele prega garantir um ambiente de trabalho saudável e garantir um tempo adequado para a realização de consultas. Todo mundo que está me assistindo já sofreu com isso, né? Existem metas de tempo de consulta e a gente tem muita coisa para fazer em pouco tempo. O ambiente de trabalho às vezes é hostil, às vezes é difícil e a gente sofre com burnout, sofre com esgotamento profissional e com isso os nossos pacientes sofrem, porque as consequências acabam chegando neles. Então a prevenção quinquenária não é pensando nem na visão doença, nem na visão de sentir-se doente, nem na visão patogênica, é na visão profissional de saúde. É olhar para a gente para prevenir em nós para não ter prejuízo ao paciente. Legal, pessoal? Tranquilos aqui? Estes são os modelos de nível de prevenção. Por fim, focando na prevenção secundária, tem alguns rastreamentos que é legal a gente saber. De mama, colo uterino e de próstata, polêmico, mas vamos falar também. O que a gente precisa saber? A Santa Casa de Ribeirão segue os protocolos do Ministério da Saúde. Então, como o Ministério da Saúde recomenda esses rastreamentos? Vamos lá. O câncer de mama tem idade, 50 a 69 anos, periodicidade a cada 2 anos, então com o exame normal, daqui 2 anos eu faço outro, então é bienal e não bianual. Bianual quer dizer 2 vezes no mesmo ano, cuidado com o português para não cair em pegadinhas, é bienal a cada 2 anos. Qual é o exame padrão ouro? Mamografia. Sim, mamografia para todo mundo, tá? O ultrassom de mama é caso eu tenha um BIRAD 0, eu faço um ultrassom de mama para complementar, né, para expandir a propedêutica, ou mamas muito densas. Mulheres que têm a mama mais densa com mais tecido glandular, a mamografia não enxerga direito, eu faço ultrassom, ok? O grau de recomendação é B, pensando em câncer de mama. E o câncer de colo uterino, pensando também em prevenção saúde da mulher, eu faço dos 25 aos 65 anos se tiver vida sexual ativa. Por quê? Ele está totalmente relacionado ao vírus do HPV. Se não tem relação sexual, não pega HPV, não tem câncer. Sim, ele está totalmente relacionado a isso. Então tem a idade, mas não é sexualmente ativa, não faço coleta. É só em sexualmente ativos. Ok. Qual é o período? Eu preciso fazer por 2 anos seguidos, quando a pessoa está começando aquele rastreamento. Deu normal, os 2 anos seguidos, aí eu faço a cada 3 anos, se os ambos vierem normais. Legal? Qual que é o exame padrão ouro? Colpocitologia oncótica, o famoso Papa Nicolau. E o grau de recomendação é A. E agora, para a polêmica, câncer de próstata. O Ministério da Saúde não recomenda rastreamento do câncer de próstata. Grau de recomendação é D. Por quê? Em grupos rastreados e grupos não rastreados, eles viram que a mortalidade foi a mesma. Então a gente não estava fazendo a menor diferença. Na verdade, a gente estava causando iatrogenias. Buscando as pessoas, a gente estava causando problemas relacionados aos exames diagnósticos, sofrimento desnecessário e não estava mudando a mortalidade. Então, Ministério da Saúde não tem recomendação, ok? Ah, mas a Sociedade de Proctologia fala uma coisa, mas o Task Force fala outra coisa, legal. Mas Santa Casa vai falar do Ministério da Saúde, ok? Então, cuidado com isso aí. Legal? Vamos exemplificar aqui com uma questãozinha, questão de 2023, bem direta, gente. Aqui o enunciado é um pouco maior, mas olha só, conceitual, totalmente conceitual. Na clássica definição de nível de prevenção de Livell e Clark, os procedimentos realizados tão logo o processo da doença seja detectável, no início da patogênese correspondem à prevenção, ou seja, Livell e Clark falam naquele período pré-patogênico e patogênico, e aqui é no primeiro período, logo no comecinho do patogênico, quando a doença acabou de se tornar detectável, ou seja, a pessoa tem a doença, não se sente doente também no modelo de Mark Jamuli. O que é isso aqui? Prevenção secundária, direto e reto, pessoal, sem pensar muita coisa. Como falamos, não é primordial, não é primária, não é terciária, não é quaternária, nem quinquenária.
secundária, porque isso aqui é uma definição de texto de rastreamentos. Legal, galera? Tranquilos, bem diretona, bem conceitual, dá para matar, certo? É só conhecer os conceitos que dá para ir numa boa. Agora, por fim, vamos falar do tema de evolução do SUS, que a prova gosta da política nacional de humanização. O que a gente tem que saber? Como funciona essa política? O que é tornar mais humano? O que é ter a humanização? Vamos lá. Tem alguns princípios da política nacional de humanização. Ela tem seus princípios e suas diretrizes. O que isso quer dizer? Tem uma base de raciocínio filosófico, é a partir disso aqui que a gente vai trabalhar, e a diretriz é como eu vou realmente fazer isso, como isso aqui vai acontecer, qual é o caminho das pedras que eu vou seguir. Então tem as duas coisas. Igual ao princípio do SUS, funciona do mesmo jeito, tá? Vamos lá então. Ele é a transversabilidade, a indissociabilidade entre gestão e atenção, o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia. Então vamos descrevê-los aqui com calma. O que é ser transversabilidade? Olha só. Unir experiências para construir um planejamento em saúde corresponsável, transformar as relações de trabalho, aumentando a comunicação entre as pessoas. Então, ter essa relação transversal. Olha aqui. Diminuir as relações de poder hierarquizadas. Todos os membros da equipe são importantes. Então, não ser médico centrado. Transversal é todos trabalhando juntos, todos têm o mesmo valor. E isso é ser transversabilidade, isso é ser humanizado, tá? Indissociabilidade entre gestão e atenção. Decisões de gestão afetam diretamente as práticas na atenção. Então, trabalhadores e usuários devem ter participações ativas na tomada de decisão. Então, é indissociável a gestão e a atenção. Os trabalhadores e os usuários estão juntos fazendo esse processo. Trabalhadores presentes nas reuniões de gestão das organizações de saúde e os usuários se conceptualizando por seu cuidado. Então, todo mundo é responsável. Quem usa, quem gere, isso é indissociável, tá? E protagonismo, corresponsabilidade e autonomia, que o nome já está sugerindo alguma coisa aqui. Ampliação e despertar da vontade das pessoas envolvidas na gestão e na assistência, usuários e profissionais. Os profissionais e usuários não são apenas cumpridores de ordens, mas também devem ser partes ativas do processo. Então a gente tem que tratar todo mundo com o mesmo valor, a gente tem que integrar gestão e atenção, é indissociável, e usuários e profissionais têm o protagonismo também. Isso aqui é a base filosófica da ideia da política nacional de humanização. Legal, mas como que eu faço isso? Qual é a diretriz do programa? Nós temos o acolhimento. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes esse termo, né? Pois é, ele está aqui descrito em texto. A gestão participativa e a cogestão, ambiência, clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador e, por fim, direito, defesa do direito dos usuários. Vamos lá. O que é o acolhimento? Reconhecer que o outro traz uma legítima e singular necessidade de saúde, o que a pessoa precisa, e ouvir o que ela precisa. Como que eu faço na prática? Escuta qualificada por todos os profissionais em relação à necessidade do usuário. Aqui, pessoal, é maior do que vocês pensam. Todos os profissionais, literalmente, até se tem um guardinha na porta da UBS, se tem um segurança lá, ele faz parte do acolhimento. Ele fala bom dia, posso te ajudar, ele mandar a pessoa para onde ela está precisando, isso já é acolhimento. Escutar a pessoa, ver o que ela precisa, porque ela está indo lá com uma necessidade muito específica dela, ok? Muitas vezes a gente quer atender a nossa necessidade do que a gente precisa fazer como trabalho, mas acolher é escutar desde o momento que a pessoa pisou na unidade, ok? Gestão participativa e cogestão, que o nome também já sugere. Inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão. Como que eu faço isso? Rodas de conversa, mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização, Grupo de Trabalho de Humanização, entre outros, tá? Então é justamente trazer as pessoas junto para conversar, para trocar ideias, para ter essa participação, essa cogestão, ok? Ambiência, espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis para os profissionais e para os usuários. Então tem que ser para as duas pessoas. Como que eu faço isso? Discussão compartilhada do projeto arquitetônico estrutural. As pessoas verem o que a gente precisa para esse lugar. Vamos todo mundo conversar junto quais são as nossas necessidades, como usuários aqui e como profissionais para trabalhar bem aqui com uma ambiência legal, tá? De acordo com as necessidades de todo mundo. Tranquilo? Aí pode incluir várias coisas. Iluminação, questão de climatização, rampas de acesso, água, banheiro, iluminação do local se tem luz natural, a questão de circulação de ar, a questão de trânsito de pessoas, tamanho da porta, se passa uma cadeira de rodas na porta do consultório, por exemplo. Às vezes o profissional de saúde tem alguma deficiência física e precisa de alguma coisa adaptada. Tudo isso faz parte da ambiência, tá? Clínica ampliada e compartilhada. Aqui, abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento. Então, levar em conta a pessoa como um todo. Isso aqui fala muito com
o princípio da atenção primária, que é a integralidade, ver a pessoa como um todo, tá? Utilizar outras variáveis além do enfoque biológico, então é sair só da questão da fisiopatologia, trazer a qualificação do diálogo e decisão compartilhada para a rotina do cuidado em saúde. E aqui cabe muito o método clínico centrado na pessoa, dentro da atenção primária, tá? A questão de decisão compartilhada, a questão de ouvir a pessoa, a questão de ter o diálogo e sair dessa ideia puramente intervencionista, tratativa e curativa. Não, às vezes a pessoa precisa do diálogo, conversar e participar da consulta ativamente. Tá? Isso é clínica ampliada e compartilhada. Tá? Valorização do trabalhador, obviamente, tá? Visibilidade e experiência do trabalhador, incluindo-os na tomada de decisão. Porque, afinal de contas, quem vai ficar o dia inteiro naquele local trabalhando e atendendo é o trabalhador. Ele tem que estar junto, ele tem que ser ouvido. Tá? E aqui tem várias maneiras. Programa de formação em saúde, trabalho na comunidade ampliada de pesquisa, processos que estimulam o diálogo, análise de intervenção para a valorização do trabalhador. Então, escutar o trabalhador através dessas ferramentas para ele participar. Ao mesmo tempo que eu vou defender o trabalhador, obviamente, eu vou defender os usuários, tá bom? Os serviços devem estimular o conhecimento e assegurar que os direitos sejam cumpridos. Vínculo do cidadão com uma equipe. Então, a pessoa tem que saber a que ela tenha direito e é função da equipe também trazer essa informação. Legal, pessoal? É assim, então, as diretrizes da Política Nacional de Imunização, como ela vai acontecer na prática, tá? Como que eu faço isso na prova, então, cestário? Vamos lá para a questão da prova. 2024 aqui, Política Nacional de Imunização. De novo, Santa Casa sendo direta e reta. Assinale a alternativa correta sobre o acolhimento, uma diretriz da Política Nacional de Imunização. Aqui ele está falando especificamente do acolhimento, tá? Então, vamos lá. O acolhimento é uma postura ética que implica escuta dos usuários em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento e na responsabilização pela resolução com ativação de redes de compartilhamento de saberes. É um texto muito longo, mas lendo com calma, sim, pessoal, isso é acolhimento. Essa aqui é a descrição por extenso de acolhimento. Pô, legal, é a A. Não, calma lá, vamos ver o resto das alternativas. A B. Trata-se de cumprimento de procedimentos estabelecidos em protocolo da atenção primária à saúde, na qual as equipes de saúde podem se deter nos usuários e em seus problemas, além dos clínicos, o que é difícil ocorrer nos hospitais. Não, pessoal, isso tem que acontecer em todo lugar. Ela não se aplica só na APS, ela se aplica em qualquer local, ok? Então não. A C. O acolhimento é uma denominação atualmente utilizada para um procedimento antigo nos serviços de saúde, que é o de realizar triagem e encaminhamento para suprir a necessidade dos usuários. Essa é legal, porque as pessoas chamam isso de acolhimento, como se o acolhimento fosse só a triagem. Olha, você passou no acolhimento? Tem a sala do acolhimento, mas o acolhimento é uma ação, é toda aquela filosofia, todo aquele pensamento. Então não, pessoal, apesar que a triagem aqui acontece faz tempo, não é isso o acolhimento. Deve ocorrer acolhimento também na triagem, a todo momento, ok? Então essa aqui foi legal, porque na prática a gente escuta isso, tá? Vamos para a próxima. O acolhimento requer um profundo conhecimento da clínica médica, pois se trata de uma avaliação do estado do usuário pelo médico para que os casos de maior urgência e gravidade tenham atendimento ágil direto. Isso aqui também é triagem, tá? Triagem não é só o médico que faz, tem nada a ver com clínica médica e é o médico que vai ter que saber fazer isso aqui. Acolhimento é feito por todos os profissionais. Então não, pessoal, tá totalmente fora dessa ideia de escuta da demanda que a pessoa tem, tá? A última, o acolhimento se refere à forma como o usuário é recebido na APS, especificamente nas UBS por todos os profissionais. Deve ser pautado por uma escuta que busca apenas o motivo principal da procura de auxílio. Já ouviram falar em demandas ocultas? Pois é, se eu não escuto o meu paciente, né, tem o sinal da maçaneta, quando a gente está abrindo a porta, doutor, tem mais uma coisa. Pois é. Já ouviram falar dos 6 minutos da consulta, os primeiros 6 minutos? Deixa o paciente falar sem interromper, ele vai te trazer tudo o que ele precisa. Escute esse paciente. Então estava indo muito bem, mas buscar apenas o motivo principal da procura do auxílio, errou aqui, tá? Isso não é acolher, só que eu estou sendo muito focado, muito intervencionista, está fugindo da minha ideia de acolhimento. Legal, pessoal, bacana. Espero que vocês tenham gostado, espero que essas dicas sejam boas, espero que realmente caia na prova que a gente falou aqui, que a gente acerte a aposta aqui de vacinação de dengue. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui e a gente se vê na próxima, na nossa cobertura de provas.